Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Sinésio Ramos, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e também um pastor auxiliar aqui na igreja Reach Assembly of God. Você está aí no nosso canal na Reach TV, é uma TV da Assembleia de Deus em Raianes. E nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa lições bíblicas da CPAD. Nesse dia de hoje nós iremos estudar a lição de número 12, que vai ter como título Vivendo no Espírito. Mas antes disso, eu quero te convidar você a curtir, a compartilhar e também deixar o seu comentário aí. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, sinta-se à vontade para se inscrever, e clique também no sininho para você receber novas notificações. Assim que a gente postar um vídeo, você recebe as notificações aí. Vamos lá, lição de número 12, a lição do dia 19 de março de 2023, no nosso próximo domingo. O textuário vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. A verdade prática vai dizer assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Nesse trimestre, nós já passamos por várias lições de uma forma teórica, explicando o que é avivamento, como se dá o avivamento, como surgiu no passado, como surgiu no mundo, como surgiu no Brasil, o avivamento, inclusive o avivamento pentecostal. E essas últimas 3 lições, agora lição 11, a 12 e a 13, nós vamos ver uma aplicação disso que nós aprendemos. A leitura bíblica está em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 25. Eu não vou estar lendo, você pode ler aí na sua classe, tá? A gente lê aqui de forma responsiva, uma hora o professor lê, outra hora os alunos em uníssono lê, e você pode estar escolhendo a melhor forma para estar fazendo aí na sua classe. E nós temos aqui o primeiro tópico da nossa lição. O tema é vivendo no Espírito, ou seja, o resultado daquilo que nós vimos, é a aplicação daquilo que nós vimos em várias outras aulas, em 10 aulas passadas aí durante esse trimestre. A introdução vai dizer assim: o salvo em Jesus Cristo, desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Então nós vamos ter vários momentos em nossa vida em que nós podemos deixar o avivamento espiritual. Nós podemos viver esse avivamento espiritual na nossa vida. Nós podemos ter a chance de viver isso. Ou seja, você vai poder aplicar isso. Nós lemos no textuário, o textuário vai falar sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado da habitação do Espírito Santo em nossa vida. Aí você vai me falar assim: Sinésio, é muito fácil. Não é fácil. Às vezes eu estou falando aqui e é difícil. É difícil porque ele tem qualidades que a gente vê que tem hora que não dá pra gente, a gente às vezes não suporta. Então, o fruto do Espírito é o resultado da habitação do Espírito Santo em nós. Tanto que no mesmo livro de Gálatas, o que o apóstolo vai falar? Ele vai dizer que a obra da carne, ou seja, aquilo que nós produzimos, ela vem da carne, que são coisas ruins. Mas o que vem do Espírito, aí sim, são coisas boas, O primeiro tópico da nossa lição vai dizer assim: a vida no Espírito, andando em espírito, O primeiro tópico. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar, praticar e conduzir na vida espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você é o templo do Espírito Santo, normalmente você vai praticar aquilo que o Espírito Santo produz através de você. No textuário nós vimos são 9 as qualidades do fruto. O fruto é 1, mas são 9 a qualidade dos frutos. Então, o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é andar no Espírito.
é estar em espírito, é estar com o Espírito Santo, é fazer aquilo que o Espírito Santo produz em nós, vai produzir através de nós, porque tirou disso aí é a carne que está produzindo. O que você produz que não vem do Espírito, vem da carne, vem da sua natureza pecaminosa, vem da sua natureza humana, que é natural. Mas nós que vivemos em Espírito, nós vamos produzir o fruto do Espírito. O subtópico 2 diz assim: por que andar em Espírito? E aí o comentarista da lição, ele põe um texto para nós aqui de Romanos 1 e 2, que vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui está o motivo. Por quê? Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 1, versículo 1, ou melhor, Romanos 8, versículo 1 e 2. Então, é por isso que nós precisamos andar em espírito. A pergunta aqui, ela é muito clara, ela foi muito bem respondida pelo comentarista. O número 3, como andar em espírito? Como nós vamos andar em espírito? Não é fácil andar em espírito. Estar em espírito não é fácil. Por quê? Porque a gente sofre todos os dias tentações, nós sofremos todos os dias dentro desse mundo, até mesmo contra a nossa carne. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas não é fácil andar em espírito. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque o irmão é muito santo, que o pastor ele não tem dificuldades, que isso, que aquilo, não tem disso. Todos nós estamos sujeitos às mesmas tentações que outras pessoas sofrem. O pastor da igreja, ele não é mais santo que ninguém, ao ponto dele estar livre de sofrer alguma tentação, ao ponto dele estar livre ou acima de qualquer suspeita. Não é isso. Nós vamos sofrer tentações, nós vamos sofrer, padecer. E outra coisa, a Bíblia fala, o próprio Jesus falou que aqui nós iríamos passar por dificuldades. Então, por isso que não é fácil andar em espírito. Mas o que consola é o quê? É que é o Espírito quem age em nós. Não somos nós que agimos. É o Espírito Santo que age em nós. Nós precisamos dar ouvido, escutar e atender aquilo a qual ele vai falando conosco. Não é verdade? Porque o Espírito Santo ele fala com cada um de nós. É ou não é? Comigo ele fala. Pergunte para sua classe se ele fala. Fala com eles. O número 2 vai falar exatamente sobre esse confronto entre a carne e o espírito. No primeiro vai falar assim, olha, a carne versus espírito. Aqui eu vou te dar uma sugestão. Pergunte para sua classe assim, olha, quem que é mais forte? O espírito ou a carne? E você vai ouvir várias respostas. Às vezes alguém vai te responder da forma correta, mas muitos vão falar não, porque a carne ela é mais forte, porque nós somos carnais, por isso, por aquilo. Outros vão dizer assim, não, porque o espírito é mais forte, enfim. Mas no final a resposta é o seguinte, o mais forte entre a carne e o espírito é aquele a qual você alimenta mais. Quanto mais você alimenta a carne, ela vai sobressair sobre o espírito. E quanto mais você alimenta o espírito, ele vai sobressair sobre a carne. Então, qual que é mais forte? É aquele que a gente alimenta mais. Nessa guerra entre a carne e o espírito, a quem eu der mais alimento, este sim vai sobressair, vai ter mais força. É como você pegar dois cães e colocar para brigar, sendo que um você alimentou e o outro não. Qual que vai ganhar a guerra, a briga? É o cão que foi alimentado mais. Com certeza o outro estará muito mais fraco. As obras da carne, descrita lá em Gálatas também, vai falar que o termo, sarx, que é carne, é da natureza decaída do homem. O homem, quando ele cai no jardim do Éden, ele herda uma natureza decaída. Nós herdamos isso. Então, naturalmente, nós somos pecadores. A Bíblia fala que aquele que não peca é mentiroso. Aquele que fala que não peca, ele é mentiroso, ou seja, ele já está pecando em falar que não peca. Então, essa natureza do homem, nós temos uma natureza carnal.
Tanto é que o Espírito, ele fala conosco e nós vamos o quê? Resistindo. Nós vamos resistindo. Até o momento, eu gosto daquele texto de Paulo, né? Quando ele está indo para Damasco. E ali no caminho de Damasco, a Bíblia fala que ele se prostra porque vê uma grande luz. E aí o próprio Jesus fala com ele assim: Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você tentar sair, né, daquilo a qual o Espírito está tentando colocar você. Nós vamos resistir mesmo. A tendência do ser humano, ela é resistência. Nós vamos resistir. Mas é aquilo que eu disse no tópico passado. O que você alimentar mais é o que vai sobressair. Se você alimenta o seu espírito com jejum, com oração, igual nós aprendemos nas outras lições, é claro que você vai sobressair melhor sobre todas essas adversidades. E aí, o número 3, ele vai falar para nós sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo produzido pelo Espírito em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, em todos nós, né? E tanto que Estevão fala, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus agora habita no nosso ser. Ele é dentro de nós, dentro do Filho, do Filho dele. Nós somos filhos de Deus. Então, o fruto do Espírito, é algo que é produzido pelo Espírito e tem 9 características, tem várias características. A lição aqui, o que ela vai fazer? Ela vai descrever todas essas características do fruto do Espírito. É o que você pode também perguntar para os seus alunos, até mesmo se eles sabem de cor, né? Quais são as qualidades do fruto do Espírito. Irmãos, e não é frutos, é fruto do Espírito. É um fruto com 9 qualidades. E aí, no número 3, vai dizer assim, ó, contra o fruto do Espírito não há lei. Contra o que o Espírito produz em nós, não há lei, não há o que dizer contra. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Se nós vivemos em Espírito, nós vamos andar em Espírito, mesmo neste mundo tenebroso ao qual nós vivemos. Então, a conclusão dessa lição é que nós temos que deixar o fruto do Espírito sobressair em nossa vida. Todas aquelas qualidades. Vamos rever aqui qualidades uma por uma aqui no nosso texto áureo. Olha, o amor aqui é o amor ágape, não é o amor de eros, o amor de pai para filho, não, é o amor ágape, é o amor de Deus para com o homem. Esse amor, ele não requer nada em troca. Porque normalmente quando você ama a esposa ou o seu marido, você espera algo em troca. É um amor que ele depende de uma troca, ele depende de outra, ele é condicional, não é verdade? Não faz muito sentido você amar uma pessoa no sentido de casamento, de relacionamento, e a pessoa não retribuir aquele amor. O amor de Deus conosco não é relacionado a este amor. O amor de Deus é o amor que não depende daquilo a qual sou. Lembra do Lucas capítulo 15, falando sobre o filho pródigo? O pai fala exatamente isso com os 2 filhos. Um fugiu, saiu, gastou. Quando ele voltou, falou assim: eu quero ser um servo, eu quero ser só uma pessoa que trabalha na sua casa. E qual que foi a resposta do pai? Você é meu filho. Ou seja, não depende do que você quer ser, enfim, você é meu filho, é diferente. E outra foi contra aquele filho que estava dentro de casa. Eu sempre estive aqui, fiz de tudo e tal. Então, o fruto, o amor, ele não está condicionado àquilo que eu sou ou àquilo que eu faço. Está condicionado ao que Deus é. Esse é o amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todos estes são
qualidades do fruto do Espírito. Todas essas qualidades estão incluídas no fruto do Espírito. E aí vem a pergunta: será que eu tenho que refletir tudo para saber que o Espírito Santo mora dentro de mim? Será que eu tenho que fazer isso aqui tudo? A resposta é sim. Sim. Agora, isso é com você e Deus. Isso é comigo e Deus. Só Deus pode sondar os nossos corações. Agora, não tem lógica eu falar que eu tenho o Espírito Santo e o que mais sobressai na minha vida são obras da carne. Aí tem uma grande diferença, tá? Então, a conclusão da nossa lição é exatamente essa, que o fruto do Espírito possa sobressair nas nossas vidas, que ele possa ter, que nós podemos representar isso muito melhor e mostrarmos realmente que nós somos o quê? Uma pessoa avivada. Ela vai dizer assim, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus. Por quê? Porque nós andamos com Deus. E as bênçãos de Deus, eu costumo dizer o seguinte, que há um caminho. E as bênçãos de Deus, elas estão neste caminho. Se você sai fora, você sai por sua conta e risco, não é verdade? Então você desviou, você saiu, então essas bênçãos elas não te alcançam. E isso é dentro da sua família, isso é dentro dos seus negócios, né? Se você estiver com Deus, se você estiver no caminho, provavelmente você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa avivada, você vai ser uma pessoa que realmente as pessoas vão olhar e vão falar assim, o Espírito Santo habita dentro de você. Espero que vocês tenham gostado e peço mais uma vez para vocês curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem em nosso canal e na próxima semana teremos aqui uma nova aula, a última aula deste trimestre. Amém? Deus abençoe.